Você já parou para pensar sobre as origens da sua fé? O cristianismo, religião seguida por bilhões, começou num lugar humilde e periférico do Império Romano. Surgiu dos ensinamentos de um carpinteiro simples chamado Jesus, um homem cujas palavras mudariam o mundo. Mas a história do cristianismo não é só de paz e amor. É uma história de perseguição, disputas de poder e mudanças profundas. Uma história que continua a se desenrolar até hoje. O cristianismo surgiu em tempos de domínio romano, numa região que ansiava por algo mais. O povo judeu, vivendo sob ocupação romana, buscava consolo e libertação. Nesse contexto, um jovem pregador chamado Jesus emergiu, cativando ouvintes com seus ensinamentos sobre amor, perdão e a vinda do reino de Deus. Sua mensagem ressoou com os pobres e marginalizados, oferecendo-lhes esperança e um novo modo de vida. Mas os ensinamentos radicais de Jesus foram vistos como uma ameaça à ordem estabelecida, levando à sua prisão e crucificação. Jesus desafiou as autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Ele se manifestou contra a hipocrisia, a ganância e o abuso de poder. Pregou o amor aos inimigos, o perdão dos pecados e a importância de cuidar dos pobres e oprimidos. Essas ideias revolucionárias, enraizadas na tradição judaica, mas imbuídas de uma urgência radical, atraíram um grupo de discípulos devotos. Os ensinamentos de Jesus se centravam no conceito do amor incondicional de Deus por todas as pessoas. Ele ensinou que o reino de Deus não era uma promessa distante, mas uma realidade presente, invadindo o mundo por meio de atos de compaixão, justiça e amor. Ele chamou seus seguidores a incorporar esse amor em suas próprias vidas, a viver como agentes de paz e reconciliação num mundo quebrado. Sua mensagem era de inclusão radical, acolhendo os excluídos e desafiando as normas sociais que perpetuavam a injustiça. Os primeiros cristãos enfrentaram perseguição brutal das autoridades romanas. Eram vistos como uma ameaça à ordem social e acusados de ateísmo, canibalismo e incesto. Foram jogados aos leões, queimados em estacas e submetidos a outras formas horríveis de tortura. Apesar dessas perseguições, o cristianismo continuou a se espalhar, alimentado pela fé inabalável de seus adeptos e pela mensagem convincente de esperança e salvação que oferecia. O ano 312 d.C. marcou um ponto de virada na história cristã. O imperador Constantino, na véspera de uma batalha crucial, teve uma visão de uma cruz no céu acompanhada pelas palavras: "Com este sinal vencerás." Ele ordenou que seus soldados pintassem o símbolo cristão em seus escudos, e eles saíram vitoriosos na batalha. Constantino atribuiu sua vitória ao Deus cristão e emitiu o Édito de Milão em 313 d.C., concedendo tolerância religiosa aos cristãos em todo o Império Romano. A conversão de Constantino não apagou o paganismo do Império Romano. Em vez disso, começou um processo complexo de assimilação e adaptação. Os líderes cristãos, buscando tornar a fé mais acessível à população romana, incorporaram elementos de crenças e rituais pagãos à prática cristã. Templos foram dedicados a santos cristãos, e festivais pagãos receberam significados cristãos. Essa mistura de tradições contribuiu para a rápida disseminação do cristianismo, mas também levou à absorção de ideias e práticas pagãs na fé. A celebração do Natal, por exemplo, coincidiu com a festa romana de Saturnália, uma época de banquetes e festas. Da mesma forma, a veneração dos santos ecoava a prática romana de homenagear os deuses domésticos. Essa fusão de crenças moldou o desenvolvimento do cristianismo, tornando-o uma religião mais inclusiva e universal, mas também criando tensões que mais tarde levariam a conflitos internos. Seção 5. Uma casa dividida. Cismas e a Reforma. À medida que o cristianismo se espalhava e evoluía, diferenças teológicas e lutas pelo poder surgiram, levando a divisões dentro da igreja. Uma das rupturas mais significativas ocorreu em 1054 d.C., com o Grande Cisma, que dividiu o cristianismo na Igreja Ortodoxa Oriental e na Igreja Católica Romana. Esse cisma teve profundas implicações culturais e políticas, moldando a paisagem religiosa da Europa e do Oriente Médio por séculos. No século XVI, a Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, desafiou a autoridade da Igreja Católica e levou ao surgimento de denominações protestantes. A Reforma foi alimentada por uma complexa interação de fatores religiosos, políticos e econômicos.
incluindo preocupações com a corrupção dentro da igreja, a ascensão do nacionalismo e a redescoberta de textos clássicos. A reforma teve um profundo impacto na história europeia, desencadeando guerras religiosas, fomentando a fermentação intelectual e contribuindo para a ascensão dos Estados-nação. Seção 6. A jornada do Evangelho. Da perseguição ao poder global. Desde seus humildes começos, o cristianismo se espalhou pelo mundo, carregado por missionários, mercadores e conquistadores. Os primeiros cristãos, impulsionados por uma crença fervorosa em sua missão de espalhar o Evangelho, se aventuraram em novas terras, enfrentando perigos e perseguições para compartilhar sua fé. A mensagem do cristianismo, com sua ênfase no amor, no perdão e na promessa de salvação, ressoou com pessoas de diversas culturas e origens. A expansão do cristianismo nem sempre foi pacífica. As Cruzadas, uma série de guerras religiosas sancionadas pela Igreja Católica, visavam retomar a Terra Santa do domínio muçulmano, deixando um legado de violência e animosidade. Apesar desses capítulos sombrios, o cristianismo continuou a se espalhar, tornando-se uma religião global com uma história complexa e frequentemente contraditória. Seção 7. Cristianismo e colonização. Um legado problemático. A era das explorações e a subsequente era do colonialismo europeu viram o cristianismo entrelaçado com a busca por poder e lucro. As potências europeias, movidas por uma combinação de zelo religioso, ambição econômica e crença em sua própria superioridade cultural, usaram o cristianismo como ferramenta para justificar a colonização e a subjugação. Missionários frequentemente acompanhavam exploradores e conquistadores, buscando converter populações indígenas ao cristianismo, muitas vezes por meios coercitivos. Essa associação com o colonialismo teve um impacto devastador em muitas culturas e religiões indígenas. Crenças tradicionais foram suprimidas, terras sagradas foram tomadas e populações indígenas foram submetidas a conversões forçadas e assimilação cultural. O legado dessa história problemática continua a lançar uma sombra sobre o relacionamento entre o cristianismo e muitas partes do mundo. Seção 8. O cristianismo. Hoje, uma fé de contradições. O cristianismo hoje é uma religião global com uma gama diversificada de denominações e crenças. Abrange um amplo espectro de interpretações teológicas, desde movimentos fundamentalistas que aderem a uma interpretação literal da Bíblia, até ramos liberais que abraçam a erudição moderna e a justiça social. O cristianismo continua a ser uma força poderosa no mundo, inspirando atos de amor, compaixão e mudança social. No entanto, o cristianismo também luta com divisões internas, hipocrisia e o desafio de viver de acordo com seus próprios ensinamentos. Dos debates em andamento sobre sexualidade e identidade de gênero ao papel das mulheres na liderança da igreja, os cristãos continuam a lutar com questões éticas e teológicas complexas. O legado de pecados passados, incluindo as cruzadas, a Inquisição e o papel do cristianismo no colonialismo, continua a assombrar a igreja, exigindo reflexão, arrependimento e reconciliação. Seção 9. Buscando a verdadeira face da fé. A história do cristianismo é uma tapeçaria complexa tecida com fios de fé, poder, perseguição e intercâmbio cultural. É uma história que nos desafia a confrontar a luz e a sombra dentro dessa fé ancestral. Ao refletirmos sobre a jornada do cristianismo, desde suas origens humildes até sua presença global, ficamos com uma pergunta profunda. O que realmente significa seguir os ensinamentos de Jesus, num mundo que ainda luta com a injustiça, a violência e o legado duradouro do passado? Esta não é uma pergunta com uma resposta fácil. É uma pergunta que exige honesta autorreflexão, uma disposição para confrontar verdades incômodas e um compromisso de viver os valores do amor, da compaixão e da justiça num mundo que precisa desesperadamente deles.